Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Queremos compartilhar com a igreja e meditar no texto de hoje, versos 14 a 16. Carta de Paulo aos Efésios, versos 14 a 16, no capítulo 3. Vou ler com os irmãos, mesmo assentados, queridos. Nós vamos compartilhar nesta oportunidade algumas verdades desse texto para a nossa vida. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É uma oração de Paulo, iniciada, na verdade, no versículo 1, quando Paulo vai dizer que ele é o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele abre uma tangente, abre uma digressão e fala sobre assuntos importantíssimos a respeito de um mistério que agora foi revelado, e ele retoma a palavra no versículo 14 com a mesma injunção que ele havia utilizado no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, no versículo 1, e ele retoma no versículo 14, por esta causa, então, é que eu me ponho de joelhos diante de Deus. Irmãos, dinheiro chama dinheiro e miséria chama miséria. Já escutou isso em algum lugar? Riqueza chama riqueza e pobreza chama pobreza. É uma regra quase que geral. Quem tem dinheiro trabalha e produz mais dinheiro. O pobre, na sua necessidade e escassez, ele trabalha para sobreviver e nunca consegue acumular, nunca consegue produzir riqueza. É uma regra geral, mas eu queria dizer que essa regra também tem exceções. Existem pessoas que começam, às vezes, de uma forma muito simples, muito pobre, sem recursos, e quem sabe no decorrer dos anos, consegue driblar a situação e acumula riquezas. Você encontra aqui e ali alguns exemplos disso. Há pouco tempo atrás, nós lemos a respeito de um cidadão que, na sua necessidade, na sua pobreza, ele não tinha como sobreviver, e ele foi vender balinha no semáforo. Ele comprava lá uma caixinha de balinha, suponhamos aqui que por R$5 a caixinha, e vendia cada balinha ali por tanto, e produzia um tanto X. Ele foi usando de sabedoria e foi crescendo. Depois de anos, ele era o maior distribuidor de balas e doces da sua cidade, porque ele conseguiu driblar. Mas aqui e ali, eu e você sabemos que não é tão fácil assim. Quem está numa condição de pobreza, às vezes ele recebe ajuda, luta, trabalha, mas ele não consegue sair daquela situação com tanta facilidade assim. Eu queria usar essa situação, meus irmãos, para trazer para o campo espiritual. Quem busca riqueza no Senhor, sempre alcançará maiores riquezas. E quem vive na pobreza espiritual, dificilmente ele vai também sair da sua condição de pobreza, mas eu quero dizer que existe exceção. O cristão pode sim sair da condição que está na sua miserabilidade, falta de comunhão, falta de conhecimento, falta de crescimento do Senhor, e ele pode se agigantar. Olha os apóstolos, quem eram aqueles apóstolos? Eram pessoas simples, rudes, pescadores, pessoas ali, de maneira geral, todos eles de família muito pobre, simples, e eles cresceram no conhecimento da graça, cresceram na relação com Deus, e chegaram a ser homens tremendamente utilizados por Deus. Hoje nós vivemos numa espécie de intimismo sofredor, onde nós nos colocamos muitas vezes como vítimas de uma situação onde nós não conseguimos crescer também espiritualmente. Eu não consigo porque o pastor foi para um seminário, o pastor fez isso, estudou, fez aquilo, eu não consigo acompanhar. Você tem aplicado mesmo a sua vida no conhecimento de Deus? Você tem gastado realmente tempo em ler a palavra, em buscar a palavra? Você tem se dedicado à oração, a um relacionamento mais íntimo com o Senhor? Ou você se contenta naqueles momentos corridos durante a semana,
Quem sabe você mal lê a Escritura, você mal ora e se contenta apenas com as poucas migalhas que você recebe nos cultos que você frequenta. Enquanto nós tivermos, meus irmãos, essa mentalidade, nós não vamos crescer o tanto quanto precisamos crescer. Eu quero deixar um pouco essa introdução de lado e lembrar que Paulo, ele foi um homem que no início da sua vida, ele era totalmente oposto ao Evangelho. Era perseguidor da igreja, ajudava a perseguir, prender, inclusive a matar cristãos. Ele fala que ele fez isso com muitos e tratava com tamanha crueldade, levando essas pessoas muitas vezes a blasfemar o nome do Senhor. Mas Paulo foi alcançado pela graça, e Paulo não se contentou apenas com a experiência de conhecer Jesus, não se contentou apenas com a experiência de saber quem era o seu Salvador, mas Paulo se adentrou e mergulhou num relacionamento profundo com o Senhor, e nós vamos entender à luz do Novo Testamento, que talvez ele tenha sido o apóstolo mais beneficiado, no que diz respeito a ter revelações especiais de Deus, a escrever. Lembra quantas cartas Paulo escreveu? Não vou pedir para você contar agora, porque demora um pouquinho, né? Mas Paulo escreveu 13 cartas. De 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Quase a metade é escrito paulino. Ele era inteligente, ele era culto, ele era sábio nos rudimentos humanos, mas no conhecimento, na experiência com Deus, Paulo cresceu e se agigantou numa relação profunda com o Senhor. Então eu quero trabalhar essa oração de Paulo aqui, possivelmente em 3 mensagens, domingos à frente, e olharmos algumas questões ligadas a esse conhecimento de Deus, e a nossa proposta de hoje é dizer que em primeira mão, conhecer a graça de Deus resulta em nossa vida em crescimento espiritual. Conhecer a graça de Deus resulta em fortalecimento espiritual na vida da igreja. Então nós precisamos romper a barreira do momento em que estamos. Isso como igreja e isso como indivíduos. Eu não posso continuar sendo o mesmo crente, no mesmo estilo, no mesmo modelo, no mesmo conhecimento de Deus do que eu fui ano passado, do que eu fui há 5 anos atrás, do que eu fui há 10 anos atrás. Nós falamos ontem no encontro de homens e mulheres que tivemos na casa do nosso irmão diácono Moisés, e olhamos rapidamente ali o texto de Hebreus capítulo 10, verso 25, e falamos que ali naquela conjunção da igreja, naquele momento histórico, a igreja estava em um retrocesso. Ao invés de avançar e crescer, ela havia se paralisado, e Paulo vai dizer para os irmãos lá: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Igreja está perdendo o hábito da congregação. Olha os bancos vazios. Falta alguém que você conhece aqui? Talvez alguns irmãos tenham justificativa para isso, mas talvez outros nem tanto. A igreja tem perdido o hábito de congregar, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de servir o Senhor. Por que isso tem acontecido, meus irmãos? Por que é que isso acontecia lá na igreja dos Hebreus, quando o apóstolo escreveu aquela carta? E o autor vai dizer então lá no capítulo 5, que no decorrido o tempo que vocês já são cristãos, alguns de vocês deveriam ser mestres, deveriam ser pregadores, instrutores, ensinadores da palavra, no entanto ainda estão precisando de leite, ainda estão precisando de que alguém ensine, e ele vai dizer lá, os rudimentos elementares da fé cristã. Quais são os rudimentos elementares da fé cristã? Se você for ler ali o contexto do capítulo 5, capítulo 6, ele vai dizer, precisa ficar explicando para vocês o que é batismo. Vocês sabem explicar o batismo? Por que é que você foi batizado dessa ou daquela forma? O que significa de fato o batismo? Quais as injunções presentes na doutrina do batismo? Muitos de nós temos dificuldade nisso. Isso é beabá da fé cristã. O autor de Hebreus vai dizer, muitos de vocês não sabem essas coisas que são elementares. A palavra elementar e rudimentos elementares ali é justamente o ABC de qualquer sistema de ensino. Não sabe as coisas mais básicas. No entanto, decorrido o tempo que vocês são crentes, deveriam ter rompido essa barreira, deveriam ter crescido muito mais. Alguns deveriam ser mestres na fé.
Crentes com 10, 15, 30 anos e que não conseguem explicar os ensinos básicos da fé. Por que acontece isso? Porque não cresce, porque não busca conhecimento de Deus, porque não se fortalece, se contenta em migalhas, se contenta em um mínimo que se recebe na igreja. Quanto tempo de pregação você recebe da igreja durante a semana? Se você frequentar todos os cultos, você vai ter 1 hora na escola dominical pela manhã no domingo, você vai ter mais 2 horas de culto, no máximo, num culto de domingo à noite, você vai ter mais 1 hora, 1h15 de culto na quarta-feira, você vai ter mais 1 hora, 1h15 de culto na sexta-feira. Somou? Eu também não. Mas você vai redundar num número pequeno de horas, e você vai ter pouco a apreender. Você vai ter 5, talvez 6 horas de ouvir alguma coisa acerca da fé. Mas não é um estudo profundo também no teor de toda a Escritura. A semana tem 168 horas. Quantas horas a mais você dedica na sua casa para ler a palavra? Para pegar um comentário bíblico e falar, peraí, eu não entendi isso, eu preciso buscar mais. Para ler, quem sabe, algumas outras ferramentas de ajuda para compreender melhor a Escritura. E não me diga que você não tem acesso a isso. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Com o celular na mão você pode entrar nas bibliotecas principais de ensino teológico e ter qualquer material de pesquisa bíblica ali na ponta dos dedos. Mas a gente prefere ficar rolando os videozinhos lá do Instagram. Eu faço isso também. A gente prefere ficar brincando, quem sabe, de assistir filmes e outros elementos constitutivos ali do sistema de comunicação que temos na mão. Mas muitas vezes não usamos isso para o nosso crescimento. Por isso a igreja tem uma tendência de esfriamento e de esvaziamento. O fortalecimento espiritual, eu quero que o Manuel vire para mim ali, Manuel, por favor, a próxima colocação. O fortalecimento espiritual na igreja se evidencia na consciência de se pertencer à família de Deus. Quando a igreja cresce, quando a igreja se fortalece, quando a igreja se robustece espiritualmente, essa consciência não é apenas saber, eu sou da família de Deus. Não, é mais que isso, é viver de fato imbuído em uma igreja onde você é membro de uma família. Viver de tal forma que você realmente se reconheça como membro, como participante e como responsável dentro dessa família de Deus. Paulo vai utilizar, eu volto para o texto, Paulo vai utilizar aqui as mesmas palavras que ele iniciou o capítulo 3, no versículo 1. Volta lá, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo. Versículo 14, por esta causa eu, Paulo. Ele retoma praticamente a sua argumentação. Nós falamos que ele faz aqui uma digressão, ele abre uma tangente no assunto que ele estaria falando, abre uma lateralidade, e isso é denominado na literatura como um anacoluto, como um desvio de conversa, mas todo anacoluto ele volta depois, geralmente, e continua a sua explicação. Então, depois de haver feito essa explicação de um assunto paralelo, que é o mistério em Cristo Jesus, Paulo volta no versículo 14 e diz, por esta causa, retomando o assunto que eu estava falando lá, por esta causa, eu, Paulo, me ponho de joelho diante da igreja, ou diante de Deus, diante da família, desse que é o pai de toda a família. Então, meus irmãos, agora a sua prece retoma aquilo que ele havia proposto lá no começo, e ele vai então de fato orar, como ele havia pensado lá naquele início. O apóstolo Paulo vai se colocar aqui, meus irmãos, e dizer no versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Os judeus, os irmãos têm essa consciência, eles tinham uma prática normal nas suas orações, de orar de pé. A maioria das orações dos judeus, ele se colocava de pé e orava. A maioria das orações registradas na Bíblia são orações de um judeu de pé orando. Inclusive Jesus toma essa situação e vai dizer lá no Sermão do Monte, se você for orar, não quer orar em pé numa ponta de praça, numa esquina movimentada, para que as pessoas te vejam orando. Porque essa era a prática do judeu, orar de pé. Você encontra orações de joelhos na Bíblia? Sim,
Você vai encontrar algumas orações de joelho na Bíblia, sim, mas essa ideia de ajoelhar-se na oração era para os judeus um sinal de uma profunda comoção. Era um momento de um quebrantamento maior, era um momento não rotineiro na prática da oração, mas era um momento, quem sabe, de uma intensa agonia, de uma aflição de alma. Então, se debruçava diante do Senhor e se ajoelhava perante o Senhor, numa situação de urgência e de angústia, ou numa situação de grande emoção e de fervor. Nós vamos ter, não vou olhar com vocês cada exemplo, mas nós temos alguns exemplos de oração de joelhos, sim, na Escritura. Por exemplo, Salomão, na dedicação do templo, quando ele termina a construção do templo, vai dedicar esse templo ao Senhor, o texto diz ali que Salomão ajoelhou-se perante o Senhor. Estevão, no momento do seu martírio, ajoelhado, levando pedradas, ele se coloca de joelhos e fala com Deus naquele momento. Pedro, ao lado do leito de Tabita, a Dorcas, que estava praticamente morta, ele se ajoelha ali e ora e clama ao Senhor. Paulo, em suas despedidas, na situação de Éfeso, quando ele reencontra os irmãos em Mileto, ele se coloca de joelhos ali na praia e ora com os irmãos, dizendo: irmãos, essa talvez seja a última vez que vocês vão ver o meu rosto. O Senhor Jesus, na agonia do Getsêmani, também de joelhos, orava. As orações de joelho, então, para o judeu, eram uma situação mais extrema, e Paulo está aqui agora se colocando de joelhos diante do Pai, versículo 14, exatamente para, com o coração cheio de alegria, de emoções, ao mesmo tempo de saudades daqueles irmãos que ele não via já há algum tempo, expressar esses valores tão profundos dessa oração que ele faz com o coração quebrantado e humilde. O apóstolo ora, meus irmãos, aqui a Deus, a favor dos crentes efésios, para que eles sejam fortalecidos com poder. Olha o versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder. A literatura judaica, queridos irmãos, vai estabelecer uma distinção entre dois aspectos da paternidade divina. Porque Paulo diz aqui no versículo 14, me ponho de joelhos diante do Pai. Os rabinos, eles falavam da família superior, dando a entender que o mundo dos anjos é a família superior e eles também são filhos de Deus, no sentido da criação, e eles se relacionam com Deus nessa relação de filhos. E os judeus também falavam que Israel era a família de Deus num sentido inferior, ou a família aqui na terra. Então eles se enquadravam nessa designação de na terra. Se você perceber, Paulo vai dizer isso aí no versículo 15. De quem toma o nome, ou seja, esse pai, essa família, toma o nome do pai, tanto no céu, a família superior, quanto na terra, a família daqueles que creem no Senhor e estão aqui na terra. Paulo vai reinterpretar, meus irmãos, o que ele disse, volta a página, no capítulo 2, versículo 18, quando ele vai dizer o seguinte: porque nele, em Cristo Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Então Paulo vai mostrar que a igreja tem essa relação paterno-filial com Deus. A igreja são os filhos do Senhor e tem um relacionamento direto com Deus na condição de pai. Então essa relação não pode ser apenas teórica. Você tem uma relação de filho com Deus? Ou é apenas uma questão de consciência? De entendimento racional? Eu sou filho de Deus. Eu aceitei Jesus, eu criei em Cristo Jesus, eu o recebi como meu Salvador, então eu sou filho de Deus. Isso é apenas um assentimento. Isso é apenas uma resolução que você tem na mente. Mas eu pergunto, a sua relação com Deus, no seu dia a dia, na sua vivência com Ele, você de fato vive essa relação de filho de Deus? Você se aproxima como uma criança tenra, pequena, necessitada, carente, dependente? Você busca sim essa relação com Deus no seu dia a dia? Ou Deus está no céu e você na terra? Há uma distância imensa do relacionamento também de você com Deus. Volta, meus irmãos,
quando nós, de fato, somos fortalecidos com poder, quando, de fato, nós somos fortalecidos espiritualmente, essa relação da vivência da família, ela se estreita. Na relação com Deus, na relação com o Senhor como nosso irmão mais velho, na relação com o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador, nós passamos a de fato viver numa relação pessoal com o Senhor. Não é apenas uma relação religiosa, não é apenas um Deus que está lá distante e eu aqui apenas crendo em suposições ou em proposições que a teologia me trouxe. Não, é uma relação pessoal. Eu me aproximo de Deus de fato nesse relacionamento de filho. Eu dependo de Deus de fato como esse filho carente, pequeno, necessitado. A minha relação com Ele é uma relação verdadeira nesse sentido de pai e filho. Mas isso só acontece íntima e estreitamente com cada um de nós quando nós somos fortalecidos espiritualmente. Eu preciso então buscar esse fortalecimento. Segunda coisa, Manuelzinho, segunda coisa que eu proponho aqui, queridos irmãos, é que o fortalecimento espiritual na igreja, ele se evidencia no poder do Espírito Santo sobre o crente. Então, quando eu também estou fortalecido no Senhor, a ação do Espírito Santo na minha vida é mais ciente, é mais perceptível, é mais plausível no sentido de uma experiência pessoal. Não que você vai sair por ali fazendo milagres e fazendo coisas miraculosas, porque o Espírito Santo está em você. Essa é uma interpretação muitas vezes errônea do cristianismo. Pessoas fizeram milagres no passado, milagres acontecem hoje, mas milagre não é carne de vaca, desculpa a expressão. Não é o todo dia, não é o todo momento. É por isso que é chamado de milagres. São casos mais excepcionais. A igreja experimenta isso sim. Jesus diz que aqueles que creem no meu nome farão essas maravilhas. Mas não é cada crente o tempo todo. É na vida da igreja, essas coisas vão acontecer enquanto existir igreja. Mas a presença do Espírito Santo na vida do cristão é mais do que milagres. A presença do Espírito Santo na vida do cristão é mais do que sinais espetaculares. A presença do Espírito Santo na vida do cristão se evidencia especialmente no caráter. Quem é você como crente? Como você é conhecido lá dentro da sua casa? É um brigão? É um turrão? É um cabeça dura? Que passa por cima das outras pessoas que fazem parte da casa? Quem é você como crente lá no seu trabalho? Você é reconhecido como um anjo de Deus, como alguém que representa de fato a Cristo Jesus ali? Ou você apenas leva o nome de crente, mas se comporta como qualquer pagão? Como é que as pessoas veem você de fato? Qual é o seu caráter? Quais são as posturas que realmente identificam você? As pessoas que convivem com você no seu dia a dia, no trabalho, na família ou na sociedade, sabem que você é crente. E veem uma relação real e pessoal na sua vida por causa da presença do Espírito Santo em você. Então, meus irmãos, é isso que Paulo vai nos ensinar aqui. O fortalecimento espiritual na vida da igreja se evidencia nesse poder do Espírito. Quando Paulo fala com os irmãos da Galácia, ele vai escrever a carta àquela igreja e vai dizer que o fruto do Espírito é, lembra disso? E ele vai dar ali 9 características. O fruto do Espírito é, e ele vai dizer amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Essas coisas não são apenas realidades racionais, são realidades vivenciadas e devem ser experimentadas e vistas na nossa vida. As pessoas no seu trabalho, volto contigo, eles conhecem você mais porque você é uma pessoa amável ou conhecem você porque você é um bruto? Conhecem mais você porque você é uma pessoa gentil, acolhedora, consoladora, ou você é uma pessoa fria e indiferente com as situações que cercam aqueles seus colegas de trabalho? As pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, conhecem você porque você é uma pessoa honesta e fiel, ou porque você é apenas um religioso? Fruto do Espírito
São coisas que se manifestam de fato na vida do crente, na vida daquele que está fortalecido no Senhor. Então, o fortalecimento espiritual da igreja se dá nesse poder do Espírito, não apenas uma sobrenaturalidade, mas um poder que modifica, que transforma e que adequa a nossa vida dia a dia para parecer mais com o Senhor. Então, você percebe aqui que o alvo da oração de Paulo era interceder para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida com poder mediante o Espírito, agindo onde? Olha aí no seu versículo 16. Leia o versículo 16 nessa hora. Para que, Paulo estava orando, segundo a riqueza da graça e da glória do Senhor, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior, na sua vida. Então, ser cristão é ser trabalhado pelo Espírito Santo a cada dia. Ser cristão é ser modificado pelo Espírito Santo a cada dia. Ser cristão é ser moldado pelo Espírito Santo de modo tal que a pessoa de Jesus, a vida de Jesus, seja percebida em nós. Volto de novo. Sua família olha para você como uma pessoa que parece com Jesus. Os seus colegas de trabalho lá na sociedade veem você como alguém que encarna os princípios de Jesus? Ou eles apenas sabem que você é crente? Irmãos, é prática. Não dá para ser apenas teoria, apenas assentimentos, apenas realidades na nossa mente. Paulo vai usar o verbo aqui, se você fosse olhar lá no texto, vai usar o verbo aqui, habite, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração. Mas Ele já não habita? A partir do momento que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele já habita o seu coração? O ensino bíblico que sim. Mas Paulo diz, vivam isso, sejam fortalecidos de modo tal que Cristo habite em vosso coração. Ou seja, para que essa habitação teórica, teológica, que nós cremos que já existe, ela se torne visível, para que essa habitação que nós cremos que ela já é uma verdade, ela se torne manifesta. E o fato de Cristo habitar no nosso coração, na nossa vida, não pode fazer de nós apenas membros de igreja, não pode fazer de nós apenas seguidores de uma religião, tem que fazer de nós pessoas que a cada dia se pareçam mais com o Senhor. É para isso que você está salvo. Não é apenas para ir para o céu e viver a eternidade com o Pai. É para ser parecido com Jesus. Volta o seu texto comigo para Romanos capítulo 8. Volta lá comigo. Romanos capítulo 8. Versículos de número 29. Eu não vou explicar o contexto aqui de Romanos, mas quero que você perceba o que Paulo diz aqui. Romanos 8, 29. Porque aos que de antemão Ele conheceu, também Ele os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. E isso não respeita, meus irmãos, apenas uma condição que você vai viver lá na eternidade. É para que agora, cada um de nós nos amoldemos à pessoa de Cristo, e para que cada um de nós sejamos vistos como segundos Cristos, como outro Cristo. Lembra de Paulo pregando na cidade de Antioquia? Diz ali o texto, em 11, 26 de Atos, que ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Por quê? Nós temos um exemplo meio paralelo aqui na nossa história política brasileira, de 2, 3 anos para cá, quando surgiu o termo bolsomínios, né? Não é estranho para vocês, né? Sem qualquer teor político, mas por que esse grupo de pessoas é chamado de bolsomínios, ou de bolsonaristas? Por quê? Porque eles se parecem, não fisicamente, mas eles se parecem na ideologia, eles se parecem na postura de governo ou na postura de vida preconizada ou pregada por aquele que for o presidente no passado. Esses tais se ajuntam a ele e formam um modo vivendi. As pessoas são reconhecidas
em função da figura daquele. Aqueles crentes, aqueles cristãos lá de Antioquia, eles foram reconhecidos como cristãos porque eles se identificavam com Cristo a ponto de se parecer com Cristo. Eles vivenciavam os valores de Cristo, as posturas de Cristo e defendiam a bandeira de Cristo de modo tal que eles pareciam com Cristo. Então, ser cristão não é apenas pertencer a uma religião. Ser cristão não é apenas ir para um segmento evangélico. Ser cristão é parecer com Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar, não, realmente a postura dele, a vivência dele, as palavras dele, os gestos dele, a ética dele, representa um pouco daquilo que Cristo é. Ele não é totalmente Cristo, mas ele se parece com Cristo. É isso, meus irmãos, que Paulo está colocando aqui, para que Cristo habite em vosso coração. O verbo grego aqui é o verbo kaitokesai. Talvez é meio estranha essa palavra para muitos de nós, né? Mas a gente poderia, quem sabe, trazê-la em paralelo a uma outra palavra. Ela significa habitar. No caso aqui é o verbo habite, mas teria a palavra kaitoketerion, que também está ligada ao texto, que é o habitar. Cristo faça habitação em vós. Para mim não significa nada se eu não tiver um contrapeso com a outra palavra. Duas palavrinhas então para habitação, que é comum lá no grego. Katoikel, que é o verbo habitar, e paroikel, que também é o verbo habitar. Qual é a diferença de A e B? Vou pegar primeiramente paroikel. A palavrinha paroikel é aquele que habita como um inquilino. Você mora numa casa alugada, né? Então você é um paroikel, você é um pároco. Né? Essa palavra pároco é mais conhecida nossa aqui então, né? O que é um pároco? É um padre que ele é responsável por uma gama de pequenas comunidades. Ele tem a sua igreja matriz onde ele fica, mas ele visita, ele fica inquilino, representando e passando também nas outras comunidades. Então é alguém que habita de maneira provisória. A palavra paróquia, que nós temos na cultura e na religiosidade nossa, a palavrinha paróquia, vem exatamente dessa palavra, desse verbo paroikel. É aquele que vai numa igreja e fica lá um tempo, ele sai dali, vai para outra, fica lá um tempo, não morando ali, mas assistindo. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, as igrejas mais históricas no Brasil, lá pelos seus 100 e poucos anos passados, ou até um pouco menos, não tinha pastor para todas as comunidades, né? O que o pastor fazia? Ele morava de repente aqui na nossa comunidade, vamos supor, em Itaém, mas ele era responsável também pela igreja de Peruíbe, que também era responsável pela igreja de Pedro de Toledo, e assim por diante. Ele montava no seu cavalo, numa segunda-feira de manhã, e com a matula, Bíblia, folheto, comida e roupas, ele ia para a igreja de Peruíbe e ficava instalado lá num quartinho da igreja por uma semana, pregando, ensinando, fortalecendo os irmãos, batizando, reunindo, saía dali com seu cavalinho e ia para outra igreja, ficava lá mais uma semana, ajudava, fortalecia, abençoava os irmãos, ia para outra igreja. Ele não era residente em igreja alguma, ele era um pároco, ele habitava, mas ocasionalmente, temporariamente. Quando Paulo usa a palavra aqui, meus irmãos, ele não usa essa palavra de habitar temporariamente, mas ele usa a palavra katoikel, com as suas derivações que o texto vai apresentar lá, mas ele usa essa palavra, que significa morada permanente. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo veio na vida do crente para habitar, não entra e sai, vai para outro canto, mas veio para habitar para sempre convosco. O Espírito Santo vem habitar no crente para sempre, até o último dia o Espírito Santo habitará com o crente. Mas essa habitação não pode ser também apenas uma compreensão mental, apenas um assentimento, entendi, então ele está comigo. Não, é algo prático. O fato de o Espírito Santo habitar na minha e na sua vida tem que nos fazer parecidos com Cristo. E é isso que Paulo diz aqui, e assim habite Cristo em vossos corações. Habitar Cristo ou habitar o Espírito é apenas uma questão de terminologia e de apresentação, mas é a pessoa de Deus habitando em sua vida.
Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. Então essa correspondência aqui, ela existe entre os versos do capítulo 3, 17. Olha aí. Olha para a sua Bíblia de novo, Efésios 3, 17. Você vai perceber essa correspondência do texto no versículo 17, quando Paulo fala: e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E você vai perceber essa correspondência também no capítulo 2, versículo 22. Volta lá a página, no versículo 2, Paulo diz: vocês estão juntamente sendo edificados para a habitação de Deus na sua vida, habitação do Espírito na sua vida. Então, meus irmãos, quando Paulo fala de Cristo habitar em nós, o Espírito habitar em nós, não pode ser apenas um assentimento: ah, que bom, ele habita em mim. O fato de Cristo habitar em mim significa que eu vou ser transformado cada dia mais e mais a parecer com Cristo. Essa graça, ela está no mesmo prisma. Cristo e o Espírito é a presença de Deus na minha vida, na sua vida, mas de modo tal operando que isso vai me transformar a me fazer parecido com Ele. Se eu não sou cada dia mais mudado e parecido com Cristo, alguma coisa está errada. Falta o quê? Fortalecimento. Falta eu buscar o Senhor, falta eu experimentar de Deus esse fortalecimento. E mais do que nunca, meus irmãos, em nossa época, nós temos muitas vezes igrejas lotadas, mas falta essa semelhança da vida do crente com o Senhor. Eu tive a experiência de trabalhar numa igreja há vários anos atrás, e lá tinha um senhor que era dono de um supermercado. E ele me apresentou certa vez um calhamaço de uns 500 cheques, e falou: pastor, esse monte de cheques que eu tenho aqui, é tudo cheque devolvido, e é só de crente. Eu separei só os cheques dos crentes. Isso parece com Jesus? Jesus é esse picareta? Jesus é essa pessoa que dá o nó, no sentido popular da palavra? Se eu falo que eu sou crente, se eu falo que eu tenho Cristo habitando em minha vida, se eu falo que eu creio na habitação do Espírito de Deus no meu coração, eu preciso espelhar na minha vida, vivenciar na minha vida essa semelhança. Caso contrário, eu posso estar me iludindo, eu posso estar me enganando, e posso ser mais um na grande multidão de cristãos, que naquele último dia o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ah, mas Senhor, em teu nome fizemos, em teu nome realizamos, em teu nome fizemos. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos. Vocês não praticam a palavra. Usam a palavra, mas não vivem a palavra. Irmãos, se nós não vivermos de fato o Evangelho, nós estamos enganando a nós mesmos. Podemos estar enganando os irmãos, podemos estar enganando a igreja, podemos estar enganando a família e outros, mas não estamos de fato enganando ao Senhor. Ele nos conhece. Ele sabe que aqueles que são seus procuram parecer com o seu Filho cada dia mais, lutam por uma vida de obediência cada dia mais, se fortalecem no Senhor cada dia mais. William Hendrickson é um comentarista cristão presbiteriano já falecido. Ele vai dizer que é nos corações dos crentes que está implantado pelo Espírito Santo o princípio da nova vida. Aquele que tem uma nova vida em Cristo Jesus, ele deseja ser transformado, ele deseja ser mudado, ele deseja ser moldado, ajustado cada dia para parecer com Jesus. Não basta vir na igreja, não basta ser membro da igreja, não basta dizer que é crente, é preciso ajustar a nossa vida de modo tal que as pessoas vejam em nós uma representação de Cristo. Então a presença do Espírito Santo na vida do cristão é a evidência da sua salvação, mas o poder do Espírito é a evidência dessa transformação de Cristo na vida. Falar que você tem o Espírito, que você recebeu a Cristo, é uma circunstância favorável à sua salvação. É uma condição que você crê que de fato está salvo, mas o poder do Espírito Santo modifica a sua vida. E se não há presença e poder agindo ao mesmo tempo, presença não existe. Se não existe poder, se não existe mudança na sua vida, para ser um homem melhor, para ser uma mulher melhor,
você está enganando a si mesmo. Dr. Martin Lloyd Jones, um outro pregador também já falecido, ele vai dizer que precisamos ser fortalecidos com poder, porque somos fracos, porque o diabo é astucioso, porque o nosso homem interior, mente, coração, vontade, desígnios, depende do poder do alto para viver em santidade. Então nós precisamos sim ser fortalecidos com poder. E eu não sou fortalecido com poder apenas ouvindo 2, 3 vezes por semana a Escritura e não me apegando a ela, não estudando, não me aprofundando mais e mais naquela relação de Deus como Pai. Não apenas saber que Ele é Pai, mas me relacionar com Ele dia a dia. A oração de Paulo, irmãos, clamando pelo poder do Espírito Santo, aqui nessa oração sobre os crentes daquela igreja, precisa continuar sendo feita por mim e por você. Eu e você precisamos clamar a Deus: Senhor, fortaleça a minha vida. Senhor, encha a minha vida com Teu Espírito, muda a minha vida, molda a minha vida, faça-me mais parecido com Jesus. Adam Clarke, um outro teólogo, vai dizer que somente essa fonte de energia espiritual, o Espírito Santo, pode suprir a força espiritual necessária para essa operação e para esse conflito espiritual que existe em nossa vida o tempo todo. É só fortalecidos no Senhor que nós seremos de fato crentes parecidos com Ele. Não basta apenas eu crer em Jesus e está tudo resolvido. Eu preciso crer nele sim, mas eu preciso me fortalecer nele. Terminando, eu convido você a correr para Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, na segunda carta, Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você está salvo? Você precisa se fortalecer. Você está em Cristo, você precisa ser fortalecido com esse poder. Caso contrário, você vai ser um crente de categoria baixa. Um crente que no passar dos anos, você vai continuar um anão espiritual, alguém que não cresceu espiritualmente, alguém que não conhece e não tem discernimento das verdades do Evangelho. Capítulo 6 de Efésios, finalizando, versículo 10, Paulo também vai dizer isso: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Volto à introdução, você lembra o que eu falei lá? Difícil, né? O pastor fala muito, aí a gente não lembra o que ele falou depois, antes, né? Eu falei o quê? Dinheiro chama dinheiro. Miséria chama miséria. Riqueza chama riqueza. Pobreza chama pobreza. Mas essa ordem pode ser mudada. Essa ordem pode ser revertida. Pequenez espiritual, se não robustecida pelo poder do Espírito, pela busca na palavra, vai chamar na minha vida pobreza espiritual. Eu vou continuar sendo um crente pequeno, medíocre, fraco, sem força, sem testemunho. Mas isso pode ser mudado, meu irmão. Isso pode ser mudado na sua vida, na minha vida. Então nós precisamos quebrar essa regra, precisamos sair da pobreza espiritual e buscar riqueza espiritual. E a riqueza está em Cristo Jesus. Ele é o detentor de todo o poder para mudar a nossa vida, para trazer os céus à terra, não em milagres espetaculares, mas uma mudança de modo tal que eu me pareça com Ele, que você se pareça com Ele. E o mundo está para ver isso. O mundo precisa ver isso. A realidade do Evangelho não são os nossos shows pirotécnicos, não são as nossas bandas gospels fazendo shows coloridos por aí. A realidade do Evangelho são corações e vidas transformadas de pessoas que no dia a dia se parecem com Jesus. Você se parece com Jesus? As pessoas à sua volta percebem isso em você? Você precisa de poder espiritual. Você precisa de fortalecimento espiritual.
Eu preciso de fortalecimento espiritual. Então é isso que nós queremos trazer nessa noite com essa pequena parte da oração de Paulo aqui aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 a 16, que Paulo ora para que seja concedido a vocês, que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior. Deus não quer uma igreja medíocre. Deus não quer filhos medíocres. Deus não quer filhos que não se pareçam com Ele. Deus quer filhos que sejam fortes espiritualmente, vigorosos na fé, firmes no conhecimento e capazes de ensinar outros o caminho da verdade. Ou mesmo que haja rejeição de tudo que você ensina, que você mantenha o seu caráter e a sua postura nesse mundo tenebroso. Busque o fortalecimento do Senhor através de um conhecimento mais íntimo com Deus. Eu não sei se eu vou estar aqui pregando nessa igreja, nessa mesma data, ano que vem. E eu nem sei se você vai estar aqui também, não é? N coisas podem acontecer. Mas eu queria trazer um desafio para mim e para você. Quem sabe daqui a um ano, você poder lembrar dessa situação, dessa reflexão e constatar em você mesmo. Eu cresci nesse ano 2023, porque eu não parei na mediocridade que eu estava. Eu busquei o fortalecimento do Senhor, eu busquei o poder do Espírito, eu mergulhei na palavra, eu me tornei uma pessoa de mais oração, de mais intimidade, e hoje pessoas podem ver em mim, para a glória de Deus, podem ver em mim uma semelhança maior com Jesus, podem reconhecer em mim um cristão mais autêntico. Que Deus abençoe, queridos irmãos, a mim e a você, e que nós não permaneçamos na pobreza, mas que nós partamos para um relacionamento mais profundo com o Senhor, sejamos fortalecidos no poder, enriquecidos nele, para a glória do nosso bom Deus. Amém?